Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. No vídeo de hoje nós vamos rever um pouquinho dos produtos notáveis, ok? Então, nós temos três tipos de produtos notáveis, né, que eu vou explicar hoje. O quadrado da soma, então, quando eu tenho um parênteses e ele está sendo elevado ao quadrado, tá? Ele é chamado de quadrado da soma, tem um sinal de mais dentro. Eu repito esse parênteses com o sinal de mais. Então, vai ser todos vezes todos, aquela regra do chuveirinho que a gente fala. Todos vezes todos, e depois eu junto semelhantes. Também tem uma formulazinha para fazer mais rápido, que é da seguinte, ó. O quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro é o que aparece, né? Primeiro termo. Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, eu multiplico o primeiro pelo segundo e depois multiplico por 2. Mais o quadrado do segundo termo. Essa é uma formulazinha para fazer mais rápido. Mas caso você não consiga, né, usar essa fórmula ou não queira, você pode multiplicar aqui, ó. A vezes A vezes B vezes A, B vezes B, e você vai observar que vai dar A ao quadrado, vai dar AB, depois vai dar AB de novo e B ao quadrado. Você vai juntar AB e AB, vai ficar 2AB, vai dar nesse resultado aqui. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, ok? Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente fazer o quadrado da soma, então. Então, vamos lá. 2x mais 1, tá? Eu vou fazer usando primeiro a fórmula e depois passo a passo. Então, na fórmula diz o seguinte, o quadrado do primeiro. Quanto que é o quadrado de 2x? É 2x vezes 2x, que vai ficar 4x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 2x, 4x, vezes 1, 4x. Mais, eu tô usando a fórmula aqui, tá, pessoal? Mais o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1. Então, o resultado vai dar 1. Tenho aqui já minha conta feita, já o resultado prontinho. Agora, eu vou fazer da outra forma, em que nós multiplicamos 1 por 1, da regra do chuveirinho que fala, tá? Então, vamos lá. 2x mais 1 vezes, abre parênteses, 2x mais 1. Todos vezes todos. 2x vezes 2x vai ficar 4x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. Tá? Próximo. 1 vezes 2x dá 2x. 1 vezes 1, 1. Juntando aqui os termos semelhantes, vai ser o 2x com 2x. O 4 eu repito. 4x ao quadrado, aqui 2 mais 2 fica 4x, mais 1. E aí, eu pergunto para vocês, o resultado não foi exatamente igual? Observe. 4x ao quadrado, mais 4x mais 1. E aqui, usando a fórmula, 4x ao quadrado, mais 4x mais 1. Então, isso aqui foi só para mostrar para vocês que dá o mesmo resultado, você fazendo de cabeça usando a fórmula ou você fazendo passo a passo, tá? Vocês podem escolher qual maneira que vocês prefiram, mas é importante saber da fórmula, porque talvez futuramente apareçam só o resultado e você tenha que lembrar dessa formulazinha, né? Então, é sempre bom praticar das duas maneiras, tá bom? Vou fazer o próximo aqui. 1 meio de x mais 3. Vou montar aqui, ó. 1 meio de x mais 3 vezes 1 meio de x mais 3. Então, vamos lá, todos vezes todos. Aqui, ó, 1 meio vezes 1 meio, né? Então, na multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador, vai ficar 1 quarto. X vezes x, x é o quadrado. Próximo, 1 meio de x vezes 3, né? O que vai acontecer? Numerador com numerador, o denominador repete. Vai ficar 3, ó, 1 vezes 3, 3. Embaixo não tem nada, coloco 1, vai ficar 1 vezes 2, 2, ou seja, 3 meios de x. 3 meio de x, ok? Próximo agora. Então, já multipliquei 1 meio vezes 1 meio e 1 meio vezes 3. Agora, eu pego aqui o próximo e vou seguindo embaixo, para eu não perder a lógica, tá? 3 vezes 1 meio. Então, vocês podem até resolver ali num rascunho, se você não lembra. 3 vezes 1 meio. O que acontece aqui? É uma multiplicação de fração, não tem nada embaixo, você coloca 1. E aí, 3 vezes 1, 3, e 1 vezes 2, 2. Por isso que fica 3 meio e o x acompanha, o x ali do lado, tá bom? Então, vamos lá.
3 vezes 1 meio de x, ficou 3 meio de x, ok? Próximo, 3 vezes 3 vai ficar, ó, 3 vezes 3, deixa só eu ver se eu multipliquei por todos, calma aí. 1 meio de x vezes 1 meio de x, 1 quarto de x ao quadrado, correto. 1 meio de x vezes 3, 3 meio de x, ok. Agora aqui, ai que eu fiz aqui não passei, né? Então, 3 vezes 1 meio de x, repete novamente, vai ficar 3 meios de x, e o último, 3 vezes 3, 9. Quais são os semelhantes que eu posso juntar aqui? 3 meios de x com 3 meios de x, né? Então, vamos lá. O resultado vai ficar, o primeiro eu repito igual está ali, 1 quarto de x ao quadrado. O segundo, olha só, eu tenho 3 meios mais 3 meios. Então, aqui entra todos os conteúdos de frações ao mesmo tempo. Por isso que é importante vocês estarem praticando sempre. Então, na adição de frações, ó, eu vou colocar aqui embaixo. 3 meio mais 3 meio. Lembrando que cada operação resolve de um jeito. Multiplicação de uma forma, adição de outra e aí vai indo. Então, quando são denominadores iguais, eu repito o denominador e somo o numerador. 3 com 3, 6. 6 meios. Ficaria 6 meios. Porém, 6 meios eu posso simplificar. 6 dividido por 2 dá 3. Então, nesse caso aqui, o resultado, juntando esses aqui, ó, vai dar 3 inteiros. Vamos pensar o quê? 3 metades mais 3 metades juntando, vai ficar 3 partes inteiras. É isso mesmo. Mais 3x, tá? Você pode sempre usar um rascunho para te ajudar. E o 9 eu repito aqui do lado. Agora, vamos conferir usando a formulazinha. Então, a fórmula diz o quadrado do primeiro, né? Aqui, ó. Deixa eu ampliar. Aqui. O quadrado do primeiro. Então, o quadrado de 1 meio x é 1 quarto de x ao quadrado. Correto aqui no resultado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3, 6. 6 sobre 2, que vai dar para dividir 3x. Correto? Tá aqui 3x. Mais o quadrado do segundo termo. O quadrado de 3 é 9. E aqui está o resultado, tá bom? Então, vamos lá, seguindo. Esse foi o quadrado da soma, tá, pessoal? Não deixa de ser uma multiplicação novamente. Nós estamos multiplicando os monômios, na verdade, os binômios, né? Aqui dentro nós temos binômios, multiplicando, né? Nós multiplicamos e encontramos o quadrado da soma. Qual que é... O que muda, né, entre o quadrado da soma da diferença? O que muda é que tem um menos agora. Ó, peguei até os mesmos exemplos para vocês observarem. Então, ao invés de ter um mais, agora nós temos um menos dentro do parênteses, tá? Daí fica o quê? Mesma coisa, parênteses vezes parênteses. Vai multiplicar todos os termos, vai juntar os semelhantes e o resultado final vai ficar bem parecido. O que vai mudar é o termo do meio que vai ficar negativo. Olha só, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, comparando o quadrado da soma com a diferença, o resultado é muito parecido. O que muda é o termo do meio, que vai ficar negativo no quadrado da diferença, já no quadrado da soma ele fica positivo, ok? Então, vamos resolver aqui. Vou resolver pela fórmula esse primeiro aqui. O quadrado do primeiro, 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. Menos, agora tem que ter um menos, vai vir menos 2, ó, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, né? Então, eu já sei que vai ficar menos aqui. 2 vezes 2, 4x vezes 1, 4x. Então, a fórmula é a seguinte, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fiquei resolvendo pela fórmula, tá? E o quadrado do segundo, o quadrado de 1 é 1. Aqui está o resultado, tá? Se quiser, daria pra gente fazer, mas não tem necessidade de montar toda a conta. Observando aqui, ó, é o mesmo resultado, porque eu peguei o mesmo quadrado, ó, 2x, só que aqui era mais 1 e aqui é menos 1. Então, o resultado dá o mesmo. O que muda do quadrado da soma pela diferença? O termo do meio. O termo do meio, no quadrado da soma, todos ficam positivos. No quadrado da diferença, o do meio ficou negativo, tá bom? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Na hora de fazer toda a multiplicação, ele vai dar o mesmo resultado do de cima. Eu peguei o mesmo exemplo, tá? 1 meio de x mais 3, aqui 1 meio de x menos 3. O que vai mudar é o termo do meio. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro termo
1 meio de x vezes 1 meio de x, nós vamos chegar a 1/4 de x ao quadrado. Menos, agora o termo do meio sempre vai em menos quando é o quadrado da diferença, tá? Então, vamos lá. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 3, 6, 6 sobre 2, vai dividir, vai ficar 6 meios, que vai dar 3x. 3x não, vai dar 3 inteiros, né? 3x, isso mesmo. 2 vezes, ó, vou fazer aqui do lado, tá bom? Vou fazer aqui num cantinho. 2 vezes, só os números, ó, 1 meio vezes 3. Então, o que que acontece aqui, pessoal? Como tem uma fração, eu posso colocar 1 embaixo deles para multiplicar. 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 3, 6. Em cima fica 6. E aqui, 1 vezes 2, 2, e 2 vezes 1, 2. Vai ficar 6 dividido por 2, que dá 3. Mesma coisa que aconteceu em cima. Fica 3 inteiros, tá? E o x acompanha. 3x. Então, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 3 é 9. Observem que o resultado ele vai dar exatamente igual. Olha aqui, ó, 1/4 de x mais 3x mais 9. O que que vai mudar é o termo do meio, ok? Então, esses quadrados da soma da diferença são bem semelhantes. O resultado vai ficar quase igual. O que muda é o termo do meio, que no quadrado da diferença fica menos e no quadrado da soma fica mais. Então, pessoal, agora, para finalizar, o quadrado da soma pela diferença. Então, produtos notáveis, nós vemos o quadrado da soma, quando eu repito o mesmo parênteses e os termos estão somando. Quadrado da diferença, né, quando eu repito os parênteses e tem um menos dentro deles. E no quadrado da soma pela diferença, em que um parênteses está mais e o outro está menos, tá? O que que acontece? Você pode multiplicar pela regra chuveirinho, todos vezes todos, mas você vai perceber que nessa situação vai eliminar o termo do meio, ó, vai eliminar esses termos do meio, vai sobrar o primeiro e o último. Porém, fica o quadrado do primeiro ao quadrado, menos o quadrado do segundo, tá? Nesse caso aqui. Quadrado de A vezes A ao quadrado. O quadrado de B, B ao quadrado. E você só monta o primeiro termo menos o segundo termo, quadrado deles, né? Então, vamos testar, ver se realmente essa fórmula dá certo, tá? Peguei novamente os mesmos exemplos aqui, para fazer um padrão e vocês conseguirem entender melhor. Então, vamos lá. Aqui, ó, deixa eu vir aqui. Aqui, então, eu vou multiplicar 2x vezes 2x, 4x. Vou usar a regra chuveirinho passo a passo, para vocês compreenderem melhor. 4x ao quadrado, né? Agora, eu vou fazer 2x vezes 1, vai ficar 2x. Próximo, vou fazer negativo, 1 vezes 2x, vai ficar menos 2x. E menos 1 vezes mais 1, vai ficar negativo 1. Eu quero que vocês observem o seguinte, no resultado, não é o resultado final, é o resultado parcial, digamos assim. Nesse resultado, vai aparecer os termos do meio, porém, um vai ficar positivo e o outro negativo. Então, eu tenho 2 e devo 2 dá 0, por isso que elimina. E no resultado final, sobrou o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro, 2. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. Tá aqui. Quadrado do segundo, 1 vezes 1, 1. Como tem que ficar negativo da fórmula, aqui está. Observem que é bem semelhante, porém, quando um parênteses está mais e o outro está menos, o resultado é menor, tá? Vamos seguir aqui, fazer o próximo, todos vezes todos. 1 meio, esqueci do x aqui, 1 meio de x vezes 1 meio de x. Então, vai ficar 1/4 de x ao quadrado. Vou montar aqui 1/4 de x ao quadrado. Próximo, 1 meio de x vezes 3, vai ficar mais 3 meios de x. Seguindo, agora eu pego esse 3. 3 negativo vezes 1 meio, vai ficar menos 3 meios de x. E, por último, 3 vezes 3 vai ficar 9. Menos 9, né? Ó, menos com mais fica menos. Observe que aconteceu a mesma coisa, ó, os termos do meio. Um ficou mais e o outro fica menos. Elimina. O que que sobra? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo
termo, ok? Então, essa foi uma revisão novamente dos produtos notáveis. Vou deixar mais alguns exercícios para vocês estarem praticando, tudo bem? Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Espero que tenha ajudado vocês e qualquer dúvida estarei à disposição. Um abraço!